Que a paz do Senhor esteja com cada um de vós. E com essa introdução que a gente sempre faz nos nossos vídeos, convidando que a paz do Senhor esteja no coração de cada um de nós, é que nos é trago, através do aprendizado do nosso Evangelho de hoje, o convite a viver a paz do Senhor. Um dos grandes problemas que a sociedade tem vivido nos tempos de hoje é exatamente a falta de paz no coração. Tudo é motivo para abalar o coração, deixar o coração atormentado, passando raiva, sofrendo, vivendo os momentos de angústia em nossas vidas e em nossos corações. E o convite de Cristo, todas as vezes que se apresentava diante de uma sociedade, era convidá-los a viver a paz. Jesus, quando chegava em uma casa, sempre dizia que a paz do Senhor esteja nesse ambiente, que a paz do Senhor esteja no seu coração, no seu espírito, na sua alma. Nós somos convidados exatamente a isso, a estarmos de bem conosco, a estarmos tranquilos com tudo aquilo que está acontecendo, mesmo sabendo que às vezes o pecado irá nos atentar, tentará nos fazer tropeçar e colocar em nosso coração o aborrecimento, as tormentas e assim afastar de nós a paz. Mas como servos de Deus, como servos de Cristo e imitadores de Cristo, nós temos exatamente esse convite na palavra de Cristo de hoje, a vivermos a paz em nossos corações. Mas se analisarmos muito bem, o que é que nos tira a paz interior? O que é que faz com que nós possamos ficar irritados, magoados e chateados? E quando analisamos muito bem isso, nós passamos a perceber que gira em torno do egoísmo. O egoísmo é a vontade de ter para nós aquilo que não nos pertence. Muitas vezes nós queremos ter para nós propriedades que nós não poderemos levar após a nossa morte. Brigamos por causa de dinheiro, brigamos por causa de relacionamentos, brigamos por causa de coisas que nós nunca poderemos ser donos. Às vezes nós perdemos a nossa paz interior porque acreditamos que o outro é propriedade nossa. E nós temos que compreender que não somos propriedade de ninguém. Nós podemos sim criar laços afetivos com nossos irmãos, fazer compromissos com nosso irmão, mas nós não podemos ser propriedade. Às vezes tratamos as pessoas como se fossem objetos. E às vezes tratamos objetos como se fossem pessoas. Valorizamos mais coisas que irão ser, não poderemos levar após a morte do que pessoas que nós deveríamos amar. Às vezes percebemos isso em pessoas que às vezes cuidam muito mais de um carro, de uma motocicleta, de um veículo que tem, do que cuidar da própria família. As pessoas investem tantos recursos, às vezes, para cuidar de um veículo, colocam sons caríssimos, fazem pinturas caríssimas, fazem modificações no veículo de forma a deixá-lo do jeito que a sociedade pede, para que eles sejam pessoas que se adaptam à realidade que o povo os cobram e os pedem para viver. E às vezes um simples arranhão em um carro faz com que a pessoa perca a sua paz interior. Às vezes relacionamentos tratamos da mesma forma, são ciúmes tão doentios que nós acreditamos que o outro é nossa propriedade. Às vezes vemos casais que proíbem os seus parceiros de verem até mesmo seus próprios pais, coisa que não é aceitável para Deus, porque isso tira de nós a paz interior. Além de tirar a nossa paz interior, você estará tirando a paz interior do seu irmão, ainda que seja sua esposa, seja seu irmão, seja seu pai, sua mãe, seja quem for. Deus não tira de nós o direito nem mesmo de pecar. Agora lhe pergunto, quem somos nós para tirar do outro o direito de ser ele mesmo? E é por isso que Cristo sempre nos convidava a viver a paz. A paz que Deus nos convida a viver é saber respeitar o coração do nosso irmão, amar ao próximo como nós nos amamos.
Às vezes é necessário deixar o nosso irmão ir, ainda que seja para viver o pecado, do que ficar vivendo as amarguras da vida. Cristo veio para entregar o seu sangue na cruz, para nos dar essa oportunidade de comunhão com Deus. Porém, ninguém é obrigado a ter essa comunhão com Deus. É algo que você deve fazer por vontade própria, por liberdade, e é isso que nos traz paz interior. A liberdade de podermos fazer as nossas próprias escolhas e compreender, acima de tudo, que há consequências para cada escolha que nós fazemos. As escolhas erradas que nós fazemos, nós não podemos lamentar depois os frutos que nós iremos colher. Cristo, como os profetas, como até mesmo os discípulos de Jesus, sempre nos anunciaram que quem planta o mal irá colher o mal, quem faz maldade irá perder a salvação. Depois não podemos reclamar que estamos colhendo frutos ruins daquilo que nós plantamos de ruins. Temos que ficar, de certa forma, satisfeitos, porque nós estamos colhendo exatamente aquilo que nós plantamos. Não adianta você plantar laranjas esperando colher, às vezes, coco. Se você plantou laranjas, você irá recolher laranjas. Por isso, plante o amor para colher o amor. A paz interior de nós, ela gira basicamente em cima disso. Quando nós plantamos algo, nosso coração ficará tranquilo, porque nós já sabemos o resultado daquilo que nós iremos colher. Porque iríamos ficar atormentados se plantamos amor, se na verdade vamos colher amor. Agora, se você planta o ódio, vou dar um exemplo. Se você decide plantar a vingança, vou dar um exemplo de uma situação para que você possa compreender. Às vezes alguém vai lá e te prejudica de alguma forma. E você decide descontar naquela pessoa aquilo que ele havia feito com você. Ao fazer isso, os familiares daquela pessoa irão querer ir atrás de você para cobrar satisfações das suas atitudes impensadas ou pensadas, arquitetadas com maldade. E, como nós sabemos muito bem, isso começa a virar um ciclo de vingança. O familiar do outro irá descontar em você, você irá querer devolver novamente, e isso vira uma rincha e uma briga constante, às vezes gerando as guerras que nós conhecemos. As guerras começam exatamente com situações onde as pessoas compram a briga do outro. E isso nós notamos muito bem o plantio do ódio no coração dos irmãos. E a palavra de Deus de hoje vem trazer com toda clareza o convite à paz interior. Deus levou, como Deus não tinha a capacidade de, através somente de Jesus, de levar a palavra aos homens, Ele preparou uma equipe maior para poder levar esse ensinamento sobre o convite da paz interior no coração de cada um de nós. Nós vivemos aí a todo momento atormentados e preocupados com problemas pequenos, sendo que o convite de Cristo, através dos discípulos que Ele levou para poder levar a palavra de Deus, é de viver exatamente essa paz interior. Hoje, se pararmos para pensar um pouquinho e analisarmos as conversas diárias que nós temos com os nossos amigos, com os nossos familiares, nós facilmente percebemos que o que as pessoas mais fazem é reclamar. E essas reclamações são sempre por coisas pequenas, por coisas bobas. Coisas que eles deixam tirar a paz interior do seu coração. Pessoas se atormentam por questões, às vezes, inúteis. A palavra é essa, inúteis. Questões que são irrelevantes, questões que não merecem a nossa atenção. Às vezes ouço, um exemplo que às vezes ouço as pessoas dizerem, que chegam para mim e dizem: fulano de tal está falando mal de mim, eu vou tirar satisfação. E nós percebemos com facilidade o ódio no coração da pessoa, a mágoa no coração da pessoa, sendo que é uma situação que nem merece a sua atenção. Se falam de você, que falem para lá. Você tem que se manter firme nos seus comportamentos.
Você não pode mudar as suas atitudes diante dos olhos de Deus. Deus enxerga você a todo momento e mesmo que as pessoas falem mal, Deus sabe exatamente quem tu és. É quando ninguém está vendo que Deus ainda mais sabe quem tu és. Quando todos estão olhando, nós temos o hábito de tentar mostrarmos que somos pessoas do bem, que somos pessoas que querem ajudar, que somos pessoas caridosas. Mas quando ninguém está vendo, é aí que Deus está te vendo também e sabe quem tu és. Quando ninguém está nos vendo, é que nós cometemos os nossos pecados. Às vezes vivemos os vícios, as prostituições, os desejos de cometer situações nas quais nós tentamos esconder as coisas das pessoas. É aí que Deus está te vendo e sabe o quanto você é errado e pecador. Aos olhos das pessoas, nós tentamos fingir, ou seja, nós temos duas caras, duas máscaras. Diante das pessoas somos uma coisa e por trás somos outras. E é esse convite que nós temos hoje por Jesus Cristo a termos no nosso coração a paz interior, de sermos o bem diante dos olhos das pessoas e quando ninguém estiver te olhando, ninguém estiver te enxergando, você seja a mesma coisa. Cometa todas as práticas de respeito às leis de Deus e não fique fingindo por aí pelas costas das pessoas e achando que está enganando a Deus. Vamos passar para os comentários do vídeo de ontem. Os comentários do vídeo de ontem, nós temos aqui o comentário da Astéria Maria que nos mandou: olá, boa noite, missionário Wagner, belas palavras. Como é maravilhoso ouvir suas reflexões sobre a palavra de Deus, que Deus te ilumine sempre. Eu, José Antelmo, esposo da Astéria Maria, que Deus abençoe sempre a todos nós. Amém. Um grande abraço, José Antelmo, que Deus te abençoe e te ilumine sempre, você e toda a sua família. A Odete Sobral nos mandou: bom dia, missionário Wagner e irmãos do canal. A paz de Cristo esteja com todos nós. Obrigado pela reflexão, que Deus abençoe nossa semana. São Paulo Apóstolo, intercedei por nós. Amém. Que assim seja, que São Paulo possa olhar por nós e interceder junto a Jesus. Como sabemos muito bem, todos os santos serão escolhidos e eleitos por Deus para preparar as pessoas que irão entrar no reino dos céus. Em Apocalipse nós podemos muito bem enxergar esse processo de preparação das pessoas, os eleitos que Deus irá fazer para poder ajudar a administrar o reino dos céus. A Márcia Souza nos mandou: paz do Senhor esteja conosco, por isso Deus enviou o Filho do Homem em seu Espírito Santo. Somos tão carregados de pecado, temos que ter uma fé viva e pureza nossa vida. Amém. Realmente, nós temos que ter a presença do Espírito Santo de Deus, que é o mesmo Espírito Santo que Cristo tinha em seu corpo. Cristo veio como um homem, como sabemos muito bem, carnal, sujeito aos pecados, sujeito a tropeçar. Porém, o Espírito que havia dentro de Jesus Cristo, ao receber o batismo de João Batista, onde a pomba, como sabemos muito bem, desceu, ali houve essa abertura na qual o Espírito Santo de Deus se manifestou em Cristo, dando a ele a capacidade de fazer curas, milagres, expulsar demônios, ações que nós sabemos muito bem que nós podemos fazer. O problema é que nós ainda não conseguimos afastar do nosso coração esses desejos de pecar. Nós damos muito mais valor à carne do que ao espírito. Nós estamos muito preocupados a ficar presos às coisas materiais e às coisas carnais. Mas nós podemos ser imitadores de Cristo e fazer exatamente aquilo que Cristo fez. Mas raramente nós iremos encontrar pessoas que conseguem, exatamente porque não conseguem abrir mão do pecado. Os que conseguem, como nós sabemos muito bem, a nossa Igreja Católica os chama de santos. E Cristo pediu que nós fôssemos como esses homens. Sede santos, como eu fui santo. Então, quem é imitador de Cristo e consegue realizar ações através do Espírito Santo de Deus, seja expulsando demônios, seja fazendo curas e milagres, ele é reconhecido por Deus
como um santo. A Edna Penha nos mandou: peço oração por mim, pela minha filha Tatiana e minha família. Meu Deus, alivia minhas dores do corpo. Amém. Obrigado. E pedimos oração a Edna Penha, Tatiana e toda a sua família. Que Deus possa olhar pelas necessidades da Edna Penha. A gente sabe muito bem que quando a gente é acometido pelas nossas doenças, há várias, doenças no nosso dia a dia, há doenças gravíssimas aí, como um exemplo, o câncer, que as pessoas passam por situações realmente, são provas difíceis, provas nas quais as pessoas têm que enfrentar situações nas quais às vezes querem fraquejar, querem tropeçar. Mas como o exemplo que nós temos aí de Jó, Jó praticamente pegou doenças a ponto de apodrecer vivo e nem assim ele negou a Deus. Ele manteve-se firme e reto nos caminhos de Deus, mesmo morrendo e apodrecendo vivo, mas não abriu mão de servir a Deus. Claro que Deus autorizou Satanás poder fazer o que quisesse com Jó, menos tirar a vida. E por isso ele teve doenças a ponto de praticamente apodrecer vivo. Nós somos convidados a ser imitadores de Jó também, a ter a fé que ele tinha, de crer em Deus sobre todas as coisas e dessa forma receber a presença do Espírito Santo de Deus. A Márcia Souza nos mandou: paz do Senhor esteja com todos nós e com o Senhor Wagner. Através das orações aprendemos o caminho a seguir e conhecemos o bem e o mal, o meio, e em decisão pedimos muito a Deus a nossa decisão para ganhar bênçãos. Tem que ter muita fé. É claro que as bênçãos, de certa forma, é claro que não é bem assim, só porque você faz o seu papel, mas cumprindo o seu papel, fazendo aquilo que Deus o convida a viver, já é um grande passo para você receber as bênçãos de Deus. Claro que há situações nas quais Deus irá intervir, irá interferir para que o milagre venha acontecer na vida das pessoas, para que haja conversão no coração das pessoas. E essas situações, vou dar um exemplo de Paulo. Paulo ficou cego quando teve uma presença com Cristo, ele teve um encontro com Jesus. E como sabemos muito bem, Paulo encontrou com Jesus após a morte de Jesus. Então, ao encontrar com Jesus, Jesus já estava praticamente vivendo a transfiguração ali diante de Paulo e ele ficou cego. Paulo, como também sabemos, Paulo ou Saulo são as mesmas pessoas, mas Paulo ficou cego e só voltou a enxergar depois que encontrou com um outro servo de Deus que deu a ele a oportunidade de voltar a enxergar. Então as manifestações às vezes acontecem e as bênçãos acontecem na nossa vida para que haja conversão. Paulo sentiu no seu coração o desejo de converter-se exatamente porque as provas que Deus deu a ele para que ele sofresse essa conversão eram provas de milagres, vou pôr dessa forma. Eram milagres que aconteceram na vida dele para que ele não tivesse mais dúvida da presença de Deus e da presença de Cristo. Astéria Maria nos mandou: olá, boa tarde, missionário Wagner, pela reflexão sobre a liberdade, que nós possamos fazer nossas escolhas e que para o bem, meu desejo é que todos escolham o caminho do bem. Eu, José Antelmo, esposo da Astéria Maria, faço das palavras dela as minhas. Que Deus te abençoe sempre. A todos um grande abraço e na paz do Senhor Jesus Cristo. Realmente, a liberdade é algo que nós temos que buscar. Essa liberdade é vivendo os mandamentos de Deus. É claro que a gente acaba sendo escravo de alguma coisa, mas que nós possamos ser escravos de Deus. É até estranho dizer isso, porque nós teremos que servir alguém. Até mesmo Cristo servia a Deus. Então Cristo, de certa forma, era escravo de Deus por servir a Deus. Mas a visão de Deus não é dessa forma, como escravo, mas sim como filhos. Filhos devem obediência a seus pais e por isso nós somos filhos de Deus e devemos obediência a Deus. Nós somos irmãos de Cristo e devemos obediência aos nossos irmãos.
E por isso há esse acordo, há esse respeito um pelo outro. Nós impomos as nossas regras, dizendo a Deus se queremos ou não viver aquilo que Ele nos impõe. E Ele nos respeita, dando-nos a liberdade, é essa liberdade que sempre Deus nos convida a viver. Dar ao outro a liberdade de fazer as suas próprias escolhas, mas que ele compreenda que há consequências, umas boas, outras ruins. Então, a liberdade que Cristo nos convida a viver é a liberdade de servir a Deus e, acima de tudo, viver esse caminho de servir a Deus para poder alcançar o reino dos céus. Mas, como somos livres, é livre também para escolher a vida de pecados, mas tem que reconhecer que poderá sofrer graves consequências por isso. Nós temos aqui o comentário da Odete Sobral, que nos mandou: boa tarde, missionário Wagner, irmãos do canal, que a paz esteja com todos nós, que o Senhor Jesus Cristo nos ajude a seguir sempre os seus caminhos. Abençoado domingo do Senhor a todos. Amém. Um grande abraço a Odete Sobral e que a paz do Senhor esteja contigo. Nós temos aqui mais um da Ninha Lima, que me mandou: bom dia, missionário. Meu Deus, vem me conceder uma semana abençoada e abençoa minhas vendas para que eu tenha para o meu sustento e também ajudar um irmão necessitado. Amém. Que assim seja. Um grande abraço a Ninha Lima. Se eu não me engano, esse comentário eu até li ele ontem, mas nós lemos até aqui. Então esses foram os nossos comentários do vídeo de ontem. Espero que tenham gostado. Espero que tenham compreendido esse convite de Deus de sempre que a paz esteja em nossa casa, que a paz esteja no nosso trabalho, esteja no nosso convívio social e possamos sempre estar agradecidos e parar de ficar reclamando da vida. Assim, naturalmente, iremos afastar do nosso coração todo esse mal, essa tormenta, essa tristeza que nós temos, porque o convite é exatamente estar de bem com a vida, estar feliz, vivendo a alegria de Deus. No mais, que a paz do Senhor esteja no coração de cada um de vós.